Jorge Cláudio Ribeiro lançará no próximo dia 15 seu 7º livro, Coração Docente, que traz histórias de sua vida como educador. Confira a entrevista. Bom, a TV PUC está aqui no Pátio da Cruz. A gente vai falar agora com o professor Jorge Cláudio Ribeiro. Ele é titular em Ciências da Religião e orientador da pós-graduação aqui da PUC São Paulo. Bom, primeiramente, boa tarde, professor. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Igualmente, Pedro. Quem é o professor Jorge Cláudio? Que tipo de professor é o Jorge Cláudio? Olha, isso quem diz são os meus alunos. Uma coisa que eu sou é assim, as aulas, primeiro, me nutrem. Quando são boas aulas, quando as aulas acontecem, né? Isso independe só de mim, depende dos alunos também, da interação, etc. E a segunda coisa é que, como eu gosto muito de escrever, é uma coisa que eu sei fazer direitinho, então as aulas também são motivo, são tema para essas crônicas que eu escrevo. E existe alguma diferença entre o escritor Jorge Cláudio e o professor Jorge Cláudio? Escrever não é a mesma coisa que dar aula, quer dizer, se você escrever do jeito que você fala, fica ruim. E se você falar do jeito que você escreve, também fica uma coisa meio pomposa, meio, né, solene e tal. Então, há diferenças e, sim, eu acho que a gente pode ter mais de uma faceta, né? O Coração Docente é um livro muito mais pessoal do que propriamente um trabalho de autor, de professor, uma coisa mais séria, assim. Qual que é a diferença de você escrever um livro tão pessoal, diferentemente dos livros que você já escreveu? Então, esse livro, para começar, ele demorou desde 1977. Quer dizer, são histórias da vida que vão amadurecendo. Alguns fatos eu só me dou conta de que eles são escrevíveis depois de 6 meses, aquilo vai juntando, alguém conta um caso, aí você vai juntando, vai acrescentando, né? Não é uma mera descrição do acontecimento. Quais são as histórias que mais te inspiraram para escrever o Coração Docente? Algumas dessas crônicas não fui eu que protagonizei, elas foram meio que sussurradas por colegas, etc. Então não é uma coisa só pessoal. Ou então sussurradas por alunos, né? Gosto muito da primeira, que foi uma surpresa para mim, uma história que demorou 30 anos para acabar, chegar ao seu final, né? A primeira chama-se Vida Vidas, em que um aluno chega para mim, se apresenta, diz que eu dei aula para os pais dele em 1977 e que ele devia a vida a mim. Falei, ué, né? Bom, o resto quem ler saberá. Qual é a mensagem que você quer passar com esse livro? Eu acho assim, que numa sala de aula há universos, mas é mais do que universos de conteúdo, isso é de se esperar, mas há universos de intersubjetividade, de subjetividade, que, pelo que eu entendo, esse é o material de que a literatura se compõe. Então, olha, eu convido você, Pedro, e a quem estiver assistindo a gente, a ir à Livraria Cultura do Conjunto Nacional, dia 15 de junho, das 18h30 às 21h30, vai haver lá a noite de autógrafo. Bom, esse foi o professor Jorge Cláudio aqui da PUC São Paulo. Professor, muito obrigado. Obrigado, Pedro.